Bom, quando as pessoas ouvem falar sobre psicanálise, principalmente Freud, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é o complexo de Édipo, cujo nome Freud tirou do mito de Édipo, que mata o pai e casa com a mãe. E eu acho que pouca gente leu a peça, pelo menos poucos psicanalistas, Édipo Rei, do Sófocles. E talvez não conheçam o mito. E eu acho que isso tem ainda muito mais coisa que pode dialogar com a psicanálise, além do fato do personagem desposar a mãe e ter matado o pai. Então, além de eu tentar falar sobre isso hoje, eu vou trazer Shakespeare. Por sinal, meu nome é Pieira, eu sou psicanalista, eu sou formada em cinema e eu gosto muito de ler. E nesse canal eu tento fazer um diálogo entre cinema, literatura, psicanálise, entender um através do outro. E vamos pro vídeo. Então, o que é o complexo de Édipo para psicanálise? É meio isso, exatamente isso que você está pensando, que parte do desenvolvimento infantil, parte importante do desenvolvimento infantil é do menino sentir um ódio e um desejo de eliminar o pai e fazer sexo com a mãe. Né? Esse termo foi introduzido mais ou menos em 1910, eu acho que em 1910, depois eu confiro, num artigo chamado Um Tipo Especial de Escolha de Objeto Feito pelos Homens. Ele fala pelos homens não à toa, porque Freud nunca deu ele fala que isso acontece com as mulheres no sentido oposto, mas ele nunca deu exemplos de complexo de Édipo em mulheres, então ficou um pouco nebuloso como isso é na psicanálise para mulheres. Por sinal, o Jung tentou cunhar o termo complexo de Electra para falar sobre o complexo de Édipo na mulher, e o Freud total falou, não, é a mesma coisa, os dois são complexo de Édipo. Enfim, então o id, que seria governado pelo princípio do prazer, teria esse desejo, né? Vamos matar meu pai e transar com a minha mãe. Mas o ego, que tá vivendo na sociedade, o ego governado pelo princípio de realidade, usando termos mais psicanalíticos, fala, bom, isso é impossível, isso não é possível, então a gente tem a resolução do complexo de Édipo a partir da repressão, né, o bloqueio dessas ideias e impulsos, e num segundo mecanismo de defesa, a identificação com o pai. Então, como ele não pode matar o pai e ficar com a mãe, ele se identifica com o pai, e isso faz uma parte muito importante da construção psíquica dessa criança. Ele ainda é uma ideia que está na psicanálise, apesar das pessoas não conseguirem lidar muito bem com essa ideia, ela é uma base muito importante na psicanálise. Agora, o que o mito de Édipo diz? Édipo é o rei de Tebas. A peça começa assim, pelo menos. Enfim, o reino dele está sendo assolado por uma praga que, quando ele consulta um oráculo, diz para ele que a praga existe porque o rei anterior tinha sido assassinado e o assassino não foi punido. Então Édipo vai, como um bom rei, vai atrás de quem é esse assassino, que é ele mesmo. A peça começa assim, e é importante que a peça comece assim, porque essa busca pela verdade é uma parte importante do que a peça está tentando falar. Mas eu vou pro mito agora para tentar dar uma resumida, porque senão
esse vídeo vai ficar longo demais. Temos o rei de Tebas e Jocasta vivendo a vida deles, sendo bons monarcas, se isso é possível. E eles recebem uma profecia de que o filho deles mataria o pai e desposaria a mãe. Então eles fazem o que eles acham que é o melhor a fazer, que é dar para um pastor o menino para ele, né, resolver o problema. Não foi muito boa ideia dar para um pastor, né? Tipo, se ele é um bom pastor, ele não vai matar a criança. Mas de qualquer jeito, o pastor leva Édipo para Coríntio, onde o rei e a rainha não podem ter filhos e adotam o Édipo. Eventualmente, o Édipo recebe notícias que a origem dele está sendo meio contestada. E ele vai procurar um oráculo. O oráculo, sendo um oráculo, ao invés de dar uma resposta clara e simples, ela diz: você vai matar seu pai e desposar sua mãe. Ao que o Édipo faz o quê? Tenta fugir disso, né? Ele sai da cidade e vai para o mundo para tentar evitar esse destino. Aí, durante a viagem dele, ele se depara com uma comitiva em que eles começam uma briga e ele mata basicamente todo mundo, só um homem escapa. Ele segue viagem e ele se depara com uma esfinge que propõe um enigma que, se você errar, você morre. E ele acerta o enigma, salvando a cidade de Tebas. E por ter conseguido vencer a esfinge, o que ele ganha com isso é a mão da rainha Jocasta, mãe dele. Então, profecia cumprida, né? Tipo, na comitiva, eu esqueci de mencionar, estava Laio, o pai biológico dele. Ele mata Laio e desposa Jocasta, fazendo todo o começo da peça em que ele procura a verdade. Pronto, Édipo descobre que ele matou seu pai, desposou sua mãe, a Jocasta se mata e Édipo fura os próprios olhos e sai da cidade de Tebas para sempre. E isso, gente, é uma tragédia grega. As tragédias gregas, a gente sabe, uma vez que você tem um destino, esse destino é inevitável. Não importa as escolhas que você faça, mas as escolhas que você faz e o seu livre-arbítrio continuam importantes para dizer quem você é. O Arnold Rickingham, que é um crítico clássico, fala: os deuses sabem o resultado do jogo, mas você ainda tem que jogar. Um insert rápido, porque eu acho que isso é interessante. Freud tira da peça o fato de que Édipo desposa a mãe e mata o pai, que seria uma fantasia infantil, etc. Mas é isso que ele tira da peça. Só que o que acontece na peça é meio o oposto do que acontece no complexo de Édipo que Freud formula, né? No complexo de Édipo de Freud, esse desejo existiria e não se concretizaria. E na peça acontece meio que o oposto. Não existe uma expressão de desejo disso, mas acontece, né? Tipo, se realiza. Mas também a gente pode tentar pensar uma coisa interessante, que é: por que você fugiria desse destino posto também se você não achasse que você pode de fato realizar isso? Então, se você quiser ter uma interpretação mais freudiana da peça,
que definitivamente não é a interpretação clássica, você pode pensar, bom, tá fugindo porque existe, de fato, um desejo inconsciente de que isso aconteça. E por isso ele sai da cidade, ao invés de falar, não, tudo bem, eu vou ficar aqui porque eu nunca faria isso. Voltando para a Ana Karenina, porque eu estou numa empreitada de mencionar Tolstói a todo custo em todo vídeo, o começo de Ana Karenina diz que toda família feliz é feliz da mesma maneira, mas cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira. E nas tragédias gregas, definitivamente nós temos um monte de família infeliz e com pouquíssimas possibilidades de escolha. Quem joga os dados são os deuses e é isso aí. Mas, para a gente tentar pensar em livre-arbítrio, eu vou pedir ajuda para Shakespeare. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. O filme que eu vou usar para falar sobre Macbeth é o filme mais recente, que é do Joel Coen, um dos irmãos Coen. Eu indico muito que vocês vejam esse filme, porque ele é uma adaptação incrível, realmente incrível. Mas vamos primeiro falar sobre Macbeth. Então, Macbeth acaba de ganhar 2 batalhas. O rei é informado disso e de que o Conde de Condor, eu acho que é Conde, foi um traidor, então ele resolve colocar em Macbeth esse título. Em seguida a gente tem o encontro de 3 bruxas com Macbeth e Banquo, depois da batalha, em que elas viram e falam 3 profecias. Uma é que Macbeth se tornaria o Conde de Condor, a segunda é que ele se tornaria rei, e a terceira é que Banquo nunca seria rei, mas seus descendentes seriam. Isso eu já acho um pouco interessante, sabe? Eu não ouço muita gente falar a respeito, mas a cena em que é decidido que Macbeth vai ser Conde de Condor é anterior à profecia que as bruxas dão para ele. Eu acho que isso já diz alguma coisa, sabe? A respeito de quão poderosas, ou se elas realmente poderiam estar fazendo um feitiço, ou se a profecia se realizaria porque elas disseram, né? Porque aquilo já tinha sido decidido antes. Então, não que isso resolva o nosso dilema, mas definitivamente é algo para se pensar, eu acho. Macbeth, tendo ouvido essas profecias e falado, bom, isso não é nada com nada, em seguida é coroado Conde de Condor, então, de repente, as coisas parecem começar a parecer verdade. Ele escreve para a mulher, a Lady Macbeth, o que aconteceu, e quando ele chega ao palácio, eles decidem matar o rei. O que já me dá uma sensação de que o Macbeth já tinha essa ambição, apesar de parecer extremamente leal ao rei, ser extremamente leal ao rei. Is this a dagger which I see before me? The handle toward my hand? Come. Let me clutch thee. I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal vision, sensible to feeling as to sight? Or art thou a dagger of the mind, a false creation, proceeding from the heat oppressed brain? I see thee yet, in form as palpable as this which now I draw. Thou marshalest me the way that I was going, and such an instrument I was to use.
Mine eyes are made of fools, or the other senses are else worth all the rest. I see thee still. And on thy blade and dudgeon gouts of blood, which was not so before. No such thing. It is the bloody business that informs thus to mine eyes. Thou sure and firm set earth, hear not my steps, which way they walk, for fear thy very stones prate of my whereabout. I go, and it is done. The bell invites me. Hear it not, Duncan, for it is a knell that summons thee to heaven or to hell. E, bom, ele decide fazer, ele mata o rei, e depois de matar o rei, Macbeth já mata em seguida os dois assistentes lá que estavam velando o sono do rei, que ficam na porta, e mata esses dois para falar: olha, fiz isso porque me doeu tanto ter o rei morto, né? Para você conseguir justificar o fato de que você fez uma coisa horrível, você continua fazendo coisas horríveis para poder tentar encontrar alguma paz no fato de que você fez aquela coisa primeiro horrível, né? Um insensato quer tormenta como se nela houvesse paz. E o primeiro ato faz com que ele justifique todos os outros. Porque ele justifica todos os outros a partir desse, é também uma repetição sintomática, que nem eu falo no outro vídeo. Basicamente, o insensato quer tormenta como se nela houvesse paz, do tipo, ele continua a matar, porque talvez isso faça ele ficar com mais paz quanto ao fato de que ele matou o rei para começo de conversa. Em determinado momento, ele diz: ser rei não é nada, há que sê-lo sem perigo. E Banquo é um perigo. For Banquo's issue have I filed my mind. For them the gracious Duncan hath I murdered, put rancors in the vessels of my peace, only for them, and mine eternal jewel given to the common enemy of man, to make them kings! Então, o que adianta eu ter matado o rei se é só para os filhos do Banquo virarem reis, né? E ele vai e mata Banquo, mas o filho do Banquo foge. A essa altura, o Macbeth e o reinado dele já está sendo bem contestado. Ele está agindo que nem um louco, a mulher dele começa a entrar numa insanidade, que já eu entro na questão disso. E o Macduff, um dos nobres da corte, vai para a Inglaterra, onde o filho legítimo do rei fugiu, né, com medo de ser assassinado também, para começar a criar um exército para enfrentar Macbeth e colocar o filho legítimo como rei. Para essa ação do Macduff, Macbeth resolve que a melhor coisa que ele faz é assassinar absolutamente toda a família do Macduff, inclusive a mulher e as crianças. O que é o ponto em que você entende o ápice da onde chegou esse percurso sanguinolento dele. Fui tão longe nesse rio de sangue que a vadeá-lo, retroceder-me, ser-me-ia tão penoso quanto ira de... Here's a spot. Out. Down spot. Out. I say. 1, 2. Why then, 'tis time to do it. Hell is murky. Fie, my lord Fie, a soldier unafeared. What need we fear who knows it when none can call our power to account? Yet, who would have thought the old man to have had so much blood in him?
Athena Fight had a wife. Where is she now? A gente vai lá e procura as bruxas de novo, porque isso foi uma ótima ideia, né, da primeira vez, e elas me dão mais 3 profecias. Cuidado com Macduff, nenhum homem nascido de mulher poderá matar-te, né, poderá te fazer nenhum mal, e eu tô lendo aqui porque eu esqueço o nome da floresta, e que nada vai se lançar contra Macbeth ou vencer Macbeth até que a floresta de Birnam avance rumo a Dunsinane. Eu não sei pronunciar os nomes da cidade da Escócia, mas não importa, se essa floresta chegar até tal lugar. Então ele vira e fala, bom, tranquilo, né? Tipo, todo homem nasce de uma mulher, então ninguém pode me tocar e árvores não podem se mexer, então tamo de boa. Então, agora temos a tropa inglesa a favor do rei legítimo, né, da sucessão, indo atrás do Macbeth, e eles se escondem com as folhas da floresta que, se mexesse, iria que poderia prejudicar o Macbeth poderia ser vencido. Aí ele descobre que a Lady Macbeth morreu, se matou. Aí Macbeth já tá ficando bem mal, assim, ele já tá nas últimas psicologicamente. Eu acho que ele já passou das últimas psicologicamente, né? Mas ele ainda não pode ser tocado por nenhum homem nascido de uma mulher. É que ele confronta Macduff e ele fala, você não pode me tocar, faz o que você quiser. E o Macduff responde que ele não foi nascido de uma mulher, ele foi tirado precocemente, ou seja, ele nasceu de cesárea. Amaldiçoada língua que o revela, pois assim me acobarda a melhor parte de homem em mim. Ninguém mais fia agora desses dúbios demônios que se riem de nós com seus equívocos, que sopram a palavra aliciante ao nosso ouvido e não a cumprem. Não combaterei contigo. Então ele basicamente fala, então eu não vou lutar contra você não. E aí o Macduff fala, então entregue-se, seu covarde. E ele luta, mas eu acho que por esse trecho anterior, né, dizendo que ele se acobarda, eu interpreto isso como ele já lutando, pensando que vai perder, né? Profecias cumpridas, e aí a gente entra na questão do livre-arbítrio. Macbeth tinha escolha, ele se tornaria rei inevitavelmente, porque, enfim, todas essas coisas que eu disse aqui na peça, no texto, mostram que a reação dele ao que era dito tinha muito do que fazia ele agir, né? Então, a gente também pode interpretar a peça de Sófocles assim. É claro que os gregos interpretavam sempre como um destino inevitável, mas Shakespeare não está trabalhando com uma ideia de um destino inevitável. Ele está realmente questionando a ideia de se a gente está indo para um destino inevitável ou se a gente tem escolhas, né? Se a gente tem livre-arbítrio. E aí a gente pode voltar para Freud. A gente fala sobre 3 feridas narcísicas no ser humano, né? A primeira é quando se descobriu que a Terra
não era o centro do universo. A segunda é quando a investigação biológica destruiu a suposta posição privilegiada do homem na criação e mostrou origem animal, ofensa infligida pela biologia por meio de Darwin. E, citando aqui também, a terceira e mais pungente ferida narcísica, o homem sofre da parte da psicologia atual, que procura provar-lhe que o eu não é senhor em sua própria casa, mas deve contentar-se com informações escassas e fragmentárias sobre o que se passa inconscientemente no seu espírito. Se a gente não é senhor da nossa própria casa, se a psicanálise diz que o inconsciente rege muito das nossas ações, se a gente faz coisas por repetições sintomáticas das quais a gente não tem controle, então a gente tem escolha. E o que eu acho muito bonito, e sim, estou passando sardinha pro meu lado como psicanalista, mas o que eu acho muito bonito é que a ideia é que se você fizer terapia, se você olhar para essas coisas, se você elaborar os traumas, talvez você nunca consiga ser senhor da sua própria casa totalmente, mas alguma liberdade, e isso eu tô falando do que eu acredito, do porquê eu acho a psicanálise tão bonita e tão poderosa. É a ideia de que, mais do que tudo, tentar encontrar alguma possibilidade de escolha, de mudança, de possibilidade de não realizar profecias que vão te destruir, de poder não caminhar o caminho sanguinário que Macbeth travou. Bernard Knox, que também estudava tragédia, também outro estudioso de tragédia, ele tem uma outra interpretação de Édipo Rei. Ele fala que não é uma peça fatalista em que o destino se sobrepõe ao homem. O herói de Sófocles é senhor de suas ações, muitas vezes se indispondo com os demais para implementá-las e assumindo total responsabilidade por seus atos. As profecias não são mais que o pretexto para o essencial, a descoberta da identidade do Édipo. E isso me lembra Lacan, que diz que durante terapia a gente faz algo que é ter que encarar uma verdade insuportável. E isso é definitivamente o que Édipo fez. Então, mais do que só matar a mãe, matar o pai, talvez tenha sido um ato falho, gente. Eu acho que até que para alguém que falou sobre Macbeth e Édipo Rei, que terminam muito, muito, muito mal, eu acho que eu consegui ter um final levemente esperançoso. Espero que sim. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem o que vocês acham. E seguimos!